Você já ouviu que não ir à igreja é pecado? Talvez você se sinta preso, culpado ou confuso sobre o que Deus realmente espera de você. Hoje, em apenas alguns minutos, vamos mergulhar na verdade bíblica que vai te libertar, trazer paz ao seu coração e mostrar o que significa ser a verdadeira igreja de Cristo. Curta e se inscreva agora para receber mais mensagens que te aproximam da liberdade em Cristo. Assista até o final. Essa verdade pode transformar sua vida. Você já ouviu alguém dizer: "Se não for à igreja, está em pecado"? Essa frase ecoa em muitos púlpitos, mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Vamos à verdade. Hebreus 10, 25 diz: "Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros." Parece claro, mas olhe o contexto. Esse versículo foi escrito para cristãos do primeiro século, perseguidos pelo Império Romano. Eles se escondiam em catacumbas, temendo prisões e morte. Não reunir era ceder ao medo, não pecado. Era um chamado à coragem, não uma regra para marcar presença todo domingo. Hoje, alguns líderes distorcem esse versículo, usando-o como chicote para impor culpa. Quantos já se sentiram julgados por questionar a obrigatoriedade de ir à igreja? Talvez você tenha ouvido: "Se não vier, Deus não te abençoa. Se não der o dízimo, o devorador vem." Mas isso é manipulação, não verdade. Malaquias 3, 10. Outro versículo usado assim falava aos sacerdotes corruptos de Israel que desviavam ofertas, não a você hoje. No contexto, Deus confrontava líderes que roubavam o povo, não crentes comuns. Essa manipulação não é nova. Os fariseus também amarravam cargas pesadas, exigindo rituais para provar fé. Mas Jesus denunciou isso em Mateus 23, 4, dizendo que eles atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Ele veio libertar, não aprisionar. Em Mateus 7, 15, Jesus alerta: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos." Alguns púlpitos viraram palanques de controle, onde versículos são tirados do contexto para manipular. A salvação não depende de bancos de igreja, mas de um coração rendido. Então, se não é o prédio que define a igreja, o que é a igreja de verdade? Vamos descobrir juntos. Na Bíblia, igreja vem de eclesia, que significa povo chamado para fora. Não é um prédio com vitrais, poltronas ou telões, mas pessoas como você, rendidas a Cristo. Jesus disse em Mateus 18, 20: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou." Pense nisso. 2 amigos orando na sala, uma família lendo a Bíblia, um grupo compartilhando a fé e um café. Isso é igreja. Não precisa de um endereço fixo, mas de corações conectados a Deus. Em 1 Coríntios 3, 16, Paulo declara: "Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós?" Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, como diz Mateus 27, 51. Deus não mora mais em construções, mas em você, se você crê. Conheci uma irmã chamada Ana, que passou anos em uma igreja exigente. Todo domingo ela sentia o peso de regras: chegar cedo, dar dízimo, nunca questionar. Um dia, cansada, ela começou a orar em casa com seus filhos, lendo a palavra juntos. Ela me disse: "Nunca senti Deus tão perto. Minha casa virou meu santuário." Ana descobriu que era o templo vivo de Deus e sua fé floresceu. Talvez você já tenha sentido isso. A presença de Deus em um momento simples, fora de 4 paredes. Ou talvez você se sinta preso, achando que precisa de um prédio para encontrar Deus. A verdade é que Ele está onde seu coração está. Pense nos primeiros cristãos. Eles se reuniam em casas, cavernas, às vezes em segredo, como Atos 12. 12 descreve a igreja na casa de Maria. Não tinham templos suntuosos,
mas tinham fé ardente. Hoje, muitos se sentem livres orando em casa, com amigos ou até sozinhos, como Ana. Você já experimentou essa liberdade? Mas se a igreja é o povo, surge outra pergunta. A salvação depende de congregar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Se a igreja é o povo, a salvação depende de congregar? Vamos direto à Bíblia. Efésios 2, 8, 9 é claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sua salvação não está em sentar num banco de igreja, pagar dízimo ou seguir rituais. É um presente de Deus, dado pela fé em Jesus. Romanos 10, 9 reforça. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Não há cláusula sobre frequência em cultos ou cumprir tradições humanas. Quantos já se sentiram culpados por não ir à igreja? Ou julgados por questionar regras, como se sua fé não fosse suficiente? Talvez você tenha ouvido que precisa provar sua fé com obras religiosas, mas Jesus veio para te libertar disso. Em Gálatas 5, 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não te condena por não seguir tradições. Ele te acolhe onde você está. Pense no ladrão na cruz. Em Lucas 23, 43. Ele não frequentou cultos, não foi batizado, mas creu em Jesus e ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é pela graça, não por sua presença em um prédio. Se você já se sentiu preso por sistemas religiosos, ouça, Jesus rasgou esse jugo. Talvez você, como muitos, tenha saído de uma igreja que te julgava ou exigia mais do que a Bíblia pede. Ou talvez você se sinta sozinho, buscando direção. Jesus está com você. Em João 10, 27, ele diz: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você sente o chamado hoje, declare agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Essa confissão, feita com fé, é o que te conecta a Deus. Mas, se a salvação é pela graça, qual é o papel da comunhão com outros crentes? Será que reunir-se é importante? Vamos explorar como a comunhão pode fortalecer sua fé, sem ser uma obrigação. Se a salvação é pela graça, qual é o papel da comunhão? Hebreus 10, 25 não fala de marcar presença, mas de encorajar uns aos outros. Comunhão genuína é onde corações se encontram em nome de Jesus. Numa igreja saudável, na sua sala, ou num café com amigos de fé. Conheci um grupo de irmãos que se reúne toda semana para orar e partir o pão em casa. Não tem placa de igreja, mas tem amor e verdade. Um deles, João, me contou: eu estava desanimado, mas orar com meus irmãos me deu forças para continuar. Isso é a igreja viva. Comunhão não é uma obrigação, mas um presente. Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pense em como você se sente ao compartilhar sua fé com alguém que te entende. Talvez seja numa igreja pequena, num grupo de oração em casa ou até numa conversa com um amigo cristão. Atos 2, 46-47 descreve os primeiros cristãos. Eles se reuniam nos lares, partiam o pão e louvavam a Deus com alegria. Não era sobre regras, mas sobre comunidade. Se você se sente sozinho ou desanimado, ouça, Jesus está com você. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Encontre irmãos que te edifiquem, onde for. Talvez você não tenha uma igreja por perto, ou talvez tenha saído de uma que te feriu. Deus te encontra onde você está. Você é o templo do Espírito Santo. Declare hoje: eu sou igreja. Escreva isso nos comentários e mostre que você pertence a Cristo. Se sente o chamado, ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Guia-me em tua verdade. Se essa mensagem te abençoou,
curta, comente, amém e compartilhe com alguém que precisa dessa liberdade. Seja no Brasil, na Indonésia, na África ou em qualquer canto do mundo, a verdade é uma só. Cristo te chama para ser parte do seu corpo, a verdadeira igreja. Que o Espírito Santo te guie para viver essa liberdade hoje e sempre. Amém.